Prezados acadêmicos, muito boa noite. Então, vamos lá para a nossa videoaula de hoje, né? A nossa videoaula, ela vai encerrar o tema tributos, né? Que seria o tema aí do nosso plano de ensino, né? Então, para que a gente consiga dar continuidade à nossa aula, o professor vai compartilhar a tela para que a gente consiga acompanhar a apresentação também. Só um minutinho. Muito bem. Então, fazendo uma breve recapitulação da nossa aula anterior. Então, a gente tem aqui, conforme o Código Tributário Nacional, nós temos os 3 regimes de tributação aqui no Brasil, né? Nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, como o nome já diz, vamos começar lá pelo primeiro regime Simples Nacional. É o regime mais simples, ele é o regime mais onde a pessoa faz o menor esforço para recolher os seus tributos do ponto de vista de controle interno. Por quê? Porque necessariamente só precisa somar todas as notas de vendas, independentemente se a empresa teve custo ou teve despesa relacionada àquela atividade ou àquele produto, soma-se todas as vendas e sobre essas vendas você aplica um determinado termo percentual, a alíquota, né, e você vai chegar com isso ao valor do tributo, né? Do ponto de vista do professor, né? Esse sistema, esse regime de tributação, ele não é o regime mais adequado. Por quê? Porque você está tributando diretamente as receitas que a empresa teve. E você desconsidera, nesse momento, os custos e você desconsidera também as despesas que a empresa teve para chegar àquele volume de receita. Ou seja, você pega a melhor fatia da receita e aplica uma alíquota e você encontra com isso o tributo, né? Esse sistema Simples Nacional, quando ele fala da alíquota, ele é alíquota em faixas, ou seja, na medida em que você vai aumentando o seu faturamento, progressivamente também vai aumentando a alíquota, o que vai com isso também aumentando o valor do tributo, né? O entendimento é que, como é um imposto centralizado, como você paga o tributo, então, naquela alíquota já está centralizado todos os impostos pertinentes para aquela operação, né? É importante também a gente salientar que no Simples Nacional tem que haver um enquadramento de algumas atividades. Tem atividades que ele não pode se enquadrar no Simples Nacional. Vamos agora para o segundo regime, que é o regime de lucro presumido. Como o nome já diz, a gente presume, o profissional presume determinado lucro. Esta palavra é uma palavra interessante do ponto de vista de pagamento de tributo. Por quê? Porque a gente só chega ao lucro depois que a gente soma todas as receitas, desconta, quer dizer, subtrai os custos, que é o esforço que você teve para realizar aquela receita, e você desconta também todas as despesas que a empresa teve para realizar aquela receita. Com isso, a gente chega no lucro. Como o nome já diz, ele é lucro presumido. Então, é necessário que a empresa que chega nesse regime de tributação, que ela tenha certos níveis de controles internos, certo nível de elaboração da contabilidade, certo nível de
confirmação dos dados contábeis, que a gente consiga todo mês, no mês seguinte, apurar tudo que teve de custo, tudo que teve de receita, tudo aquilo que teve de despesa. Então, a gente já observa que deve ter um nível de controle interno, uma contabilidade mais bem estruturada para que possa chegar nesse nível de apuração do lucro. Como o lucro ele fica presumido, então, a cada trimestre, a empresa é obrigada a fazer um encontro de contas. Então, ela vai fazendo o pagamento de um determinado volume de tributo no mês, aí ela presume no outro, presume no terceiro mês, no quarto mês, aliás, no terceiro mês, ela já é obrigada a fazer um encontro de contas. Então, a cada trimestre, a empresa é obrigada a fazer um encontro de contas relativo a essa prestação de contas para encontrar o lucro. E sobre o lucro que é aplicado a alíquota para se encontrar o tributo devido, né? Neste regime de lucro presumido, então, em determinados momentos, a empresa vai pagar impostos quando ela obtiver lucro, ou seja, tem sobras, mas naqueles meses em que a empresa não teve lucro ou teve prejuízo, ela não precisa recolher esse imposto. Então, do ponto de vista do professor, esse sistema, a tributação pelo lucro, ele é muito mais justo para a empresa, porque efetivamente naqueles meses em que a empresa não teve lucro, ela deixa de pagar o imposto, ela não precisa pagar o imposto. E já no mês seguinte, se ela retomou as vendas, se ela retomou o nível de faturamento e ela com isso teve lucro, aí ela volta novamente a fazer o recolhimento dos seus tributos, né? E ao final do terceiro mês faz-se um encontro de contas. Já pelo terceiro sistema, pelo terceiro regime de tributação, que nós falamos do lucro real, basicamente é o mesmo conceito do anterior, do lucro presumido. A única diferença é que são empresas com um volume de faturamento muito superior, né? Então, isso faz com que ela já se obrigue a ter um controle interno muito mais eficiente, que ela tenha registros contábeis mais eficientes e que esses registros contábeis eles apontem sempre para uma condição de mensalmente ela fechar as suas contas, ou seja, mensalmente ela vai apurar se ela efetivamente teve lucro ou se ela efetivamente teve prejuízo. No caso, nos meses que ela teve prejuízo, ela pode gerar uma conta a crédito, que ela tem mais impostos a receber do que impostos a pagar. No mês seguinte, já que ela teve impostos a pagar, ela pode compensar com aquele crédito que ficou do mês anterior. Então, do ponto de vista de fluxo de caixa, é muito mais justo para a empresa tributar o lucro, tributar as sobras, do que tributar as receitas propriamente dito. Contudo, na prática, o que o professor vê? Que muitas empresas elas aderem ao Simples Nacional por ter controles internos, por não necessitar de ter controles internos tão exaustivos, não ter controles internos tão bem instalados, e isso faz com que eles haja uma certa flexibilidade no nível de informação, né? Que o objetivo principal da contabilidade é gerar informação para que os donos, os gestores, as pessoas que estão relacionadas com a empresa possam tomar as suas decisões. Muito bem. Com isso, a gente encerra a revisão da aula
anterior e agora a gente vai para o nosso assunto da aula de hoje efetivamente, né? Então vamos lá passar para o nosso slide. Vamos estar aqui o nosso slide. Então, qual que é o nosso foco de hoje, né? Foco de estudo. Termos utilizados na área tributária, né? Nós temos aqui, o professor destacou alguns que são mais comumente utilizados e como os senhores terão a possibilidade de um dia estarem atuando à frente de uma organização como um profissional contador, como um especialista em tributos, ou até mesmo quando os senhores estiverem atuando como proprietário do negócio, como empreendedor, é muito importante que a gente consiga entender esses termos para que com isso a gente tenha mais assertividade nas nossas decisões. Então, nós temos aqui fato gerador, alíquota, contribuinte, obrigação tributária. Obrigação tributária nós vamos subdividir em dois outros temas, que é obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Então vamos para o primeiro termo, que é fato gerador. O fato gerador, ele diz respeito efetivamente àquela situação, àquela condição que dá origem para que gere o imposto. Por exemplo, você é proprietário de um automóvel, né? E aonde é que você vê, que você consegue atestar isso? Quando o seu CPF estiver atrelado a um veículo, estiver sendo de posse, dono e proprietário de um veículo, e lá no CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, vai constar o nome e identificação do proprietário. O fato gerador é você ter este documento em seu nome. Você tendo isso, já gerou uma condição para que o governo estadual, no caso do IPVA, ele gere uma cobrança de um tributo em cima do contribuinte. Um segundo exemplo nós podemos colocar aqui, que é o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, né, que ele é cobrado pela Prefeitura Municipal. O fato gerador desse tributo é você ter o teu nome, o teu CPF amarrado ou ligado a um imóvel. E essa ligação se faz através de um documento chamado matrícula do imóvel. Então, na matrícula do imóvel tem que estar lá registrado, tem que estar lá averbado um CPF ou um nome, uma identificação de uma pessoa que vai deter a propriedade e a posse, o direito sobre esse bem. Então, nesse momento, o fato gerador ele já indica na matrícula quem é a pessoa que vai ser o contribuinte, quem é a pessoa que vai ser o devedor desse tributo, que nesse caso o IPTU é um imposto direcionado ao governo municipal. Então, agora vamos para o nosso próximo slide, alíquota. Alíquota é todo o termo percentual da onde a gente vai extrair o valor do tributo. Então, sempre que a gente vê um termo percentual, por exemplo, para se calcular, resgatando um pouco o exemplo anterior, para se calcular o IPTU, ele tem algumas variações de alíquota, dependendo da região, dependendo do estado em que a condição em que o imóvel se encontra. Então, ele pode variar aí de 1 a 3%. Então, esse termo percentual que ele é aplicado sobre a base de cálculo, sobre o valor que está se considerando como correto para que seja identificado o tributo, esse termo percentual nós vamos chamar de alíquota. Um outro exemplo que o professor gostaria de colocar é, por exemplo, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né? É um imposto de responsabilidade do governo estadual,
né? Então, sempre que se circula uma mercadoria dentro do estado do Paraná, a alíquota interna aqui do estado do Paraná é 18%. Então, sobre toda a movimentação de produto, emitiu-se a nota fiscal, 18% de alíquota é aplicado. Vai chegar ao valor do tributo e o contribuinte vai recolher esse imposto, né? Como o professor comentou em aulas anteriores, o ICMS, como sendo um imposto que fica sobre a responsabilidade do Estado, então cada Estado ele legisla, ou seja, ele produz lei ou produz condição para que a lei seja aplicada de acordo com a sua condição dentro do Estado. Então, nós temos aqui o Estado do Paraná com alíquota interna de 18%, mas nós temos, por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem uma alíquota interna de ICMS de 20%. Né? Então, o que é uma alíquota? É sempre o termo percentual onde se aplica a base de cálculo e aí vai se apurar o valor do tributo. Então, vamos para o nosso próximo slide. Outro termo que é comum a gente usar dentro da área de tributos é contribuinte, né? Contribuinte é toda pessoa que ela efetivamente vai ser responsável pelo pagamento da obrigação tributária, né? Ou seja, nós temos aqui, vamos resgatar aquele exemplo do veículo, né? Então, quem é o agente passivo da obrigação tributária em cima do imposto IPVA? É o proprietário do bem, é o proprietário do veículo. O proprietário do veículo, ele vai ser o contribuinte e só a ele resta a condição do pagamento efetivo desse tributo, né? Outro exemplo, o proprietário de um imóvel, de um terreno, né, que nós damos também como exemplo a respeito de ter o seu nome atrelado a uma matrícula do imóvel. Então, quem é o contribuinte? É efetivamente a pessoa que deve o imposto. É ele que é responsável pela obrigação, ele é responsável pelo pagamento do tributo. Esta pessoa nós vamos chamar de contribuinte. Agora nós temos aqui obrigação tributária. Obrigação tributária é considerado todo aquele vínculo que o contribuinte tem, quer dizer, a pessoa que deve para o governo, com o agente que tem o crédito do imposto, ou seja, é toda a condição que aquela pessoa que é proprietária de um veículo, ela tem de pagar os seus impostos ou de oferecer o registro deste bem, no nosso caso de veículos, o CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo. Toda pessoa que detém a posse, o direito, a propriedade de um veículo, e ele tem que prestar contas e também tem que pagar esta obrigação tributária a um agente, ou ele pode ser o governo estadual, o governo municipal ou o governo federal. Então, aqui nós temos duas pontas. Nós temos o contribuinte, que é aquela pessoa responsável pelo tributo, pelo pagamento ou pela geração de informação do tributo, e nós temos o Estado que vai ficar recebendo, que tem o crédito, o Estado, a Prefeitura, a União que tem o crédito. Então, toda a relação que se estabelece entre um e outro, nós vamos chamar de obrigação tributária. Essa obrigação tributária, ela pode ser subdividida em duas situações. Primeira delas, obrigação tributária principal. Obrigação tributária principal diz respeito efetivamente ao pagamento do tributo. Então, você deve o tributo, pagou o tributo, isto é uma obrigação principal. Como é que a gente comprova a liquidação de uma obrigação
tributária? Com aquele documento com autenticação mecânica do banco, aquela autenticação que vai embaixo. Então, pagou, o banco autenticou que recebeu. Isso é uma forma que o contribuinte tem de comprovar que efetivamente essa obrigação tributária principal ela foi cumprida. Então, nós temos agora outro tipo de obrigação, que é a obrigação acessória. Essa obrigação acessória, ela diz respeito à prestação de contas a respeito desta obrigação tributária. Exemplo, obrigação tributária principal é você pagar um imposto. Obrigação tributária acessória é você comprovar de que aquele bem efetivamente é seu, ou aquele tributo é efetivamente da sua responsabilidade. Por exemplo, quando você vai em relação ao IPVA, vamos resgatar o exemplo do IPVA. Então, a pessoa ela é detentora, está lá o seu CPF registrado no certificado de registro do veículo e ele é, então, responsável pelo pagamento, pela obrigação principal, que é o pagamento do tributo. Mas a obrigação tributária acessória é ele ter o documento que comprove que aquele veículo é efetivamente dele. E que, caso ele seja questionado pelo agente fiscal ou questionado pelo fisco estadual, ele consiga comprovar como que ele chegou àquele determinado condição de que o imposto ou o tributo era efetivamente devido por ele. Segunda situação, quando a pessoa tem uma obrigação de pagar o IPTU, que é o imposto sobre a propriedade de um bem imóvel, sobre um terreno, por exemplo. Então, a obrigação principal, a obrigação tributária principal, é você ir até o agente, nesse caso o IPTU é Prefeitura Municipal, e você pagar o seu IPTU. Então, isso é uma obrigação tributária principal. Obrigação tributária acessória é você comprovar que efetivamente você pagou aquele imposto e aquele imposto é devido através do registro de imóvel lá na matrícula do imóvel. Um outro exemplo também que passa assim, que a gente pode levantar como um exemplo bem claro é quando a gente vai pagar, por exemplo, o ICMS. Então, antes de você pagar o ICMS, a empresa faz todo um levantamento de todas as entradas que ela teve, todos os impostos que foram pagos pela entrada. Em contrapartida, faz um levantamento de todas as vendas e faz um levantamento de todas as obrigações que ele deveria pagar. Ao final do mês, ela encontra as duas contas, impostos a recuperar e impostos a pagar, e a diferença ela vai recolher para os cofres públicos estaduais. Muito bem, obrigação tributária principal é ir e pagar efetivamente o tributo. Obrigação tributária acessória é você guardar por um certo tempo todos os registros contábeis necessários à comprovação de que como foi que você chegou até aqueles valores que você recolheu lá de ICMS. Então, essa condição de você guardar os registros contábeis, guardar as notas fiscais, guardar todos os registros que comprovem como que você chegou para fazer o levantamento do imposto, isso nós vamos chamar de obrigação tributária acessória. Muito bem. Com isso, nós encerramos esse tema de tributos, da nossa disciplina Contabilidade Intermediária 1, e o professor agradece a atenção dos senhores acadêmicos e também vai encerrar essa aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.